Esse é o lugar mais sombrio de toda a Europa e possivelmente do mundo inteiro. O local é uma pequena ilha no norte da Itália e, embora tenha um tamanho relativamente pequeno, a ilha com menos de 8 hectares é considerada um dos lugares mais aterrorizantes do mundo, devido ao uso para fins totalmente negativos. Você está na área 89 e no episódio de hoje falaremos sobre a Ilha de Poveglia, o lugar mais sombrio de toda a Europa. A pequena ilha de Poveglia está localizada no norte da Itália, bem próximo a Veneza. Foi nela onde prisioneiros de guerra morreram queimados, e ali foi também um ponto de despejo para a quarentena de milhares de pessoas infectadas pela peste negra. Ali elas foram literalmente deixadas para morrer. E como se não bastasse tudo isso, a ilha também foi uma sede de um manicômio no século XX, onde pacientes eram torturados com experimentos bizarros. Existem inclusive alguns relatos de que até mesmo o solo de Poveglia apodreceu, tendo em vista que o terreno da ilha é coberto por sepulturas, esqueletos, cinzas e restos mortais de pessoas que foram condenadas a ficar ali. Atualmente, a ilha está fechada ao público e para entrar nela somente com autorização do governo italiano. Todos os que pisaram em Poveglia relataram uma mistura de sensações ruins entre pavor, tristeza, medo e desespero. Algumas pessoas inclusive relataram que viram e ouviram os gritos e gemidos dos espíritos atormentados. Isso tudo são reflexos da energia densa que paira a ilha. Os primeiros povos que habitaram a ilha foram os germânicos, no ano 400 d.C. Mas antes de se tornar um local mal assombrado, a ilha foi disputada por genoveses e venezianos durante o século XIV. E ali foi usado inclusive como local de batalhas durante o Império de Napoleão. A ilha teve que ser cercada por muralhas para servir como uma fortaleza, para barrar a invasão de genoveses. Isso porque a cidade de Gênova, que fica também no norte da Itália, disputava com Veneza o monopólio das rotas de comércio no mar Mediterrâneo. Depois disso, a ilha acabou servindo para que os soldados britânicos fizessem emboscadas contra os franceses do Napoleão Bonaparte. E desse modo, os prisioneiros de guerra eram muitas vezes queimados ali mesmo às margens da ilha. A disputa, no entanto, foi interrompida com o imprevisto que mudaria para sempre a forma que os italianos enxergam a ilha. O maior número de vítimas viria com a explosão da peste negra na segunda metade do século XIV. A doença chegou à Itália junto com os navios dos mercadores, que viajavam para a Ásia para comprar especiarias e outros produtos. A epidemia matou 1/3 da população europeia em poucos anos. Dessa forma, para evitar que as pessoas infectadas entrassem em Veneza, as autoridades decidiram que os barcos com viajantes só poderiam ancorar na cidade até que as pessoas não apresentassem mais nenhum sintoma e não oferecessem risco de contaminação para os venezianos. A grande questão é que, como Veneza era uma cidade muito importante que funcionava como o grande centro comercial do mundo naquela época, onde circulava muita gente, não demorou muito para que a população também se contaminasse. Desse modo, a ilha de Poveglia também começou a receber moradores de Veneza, que estavam contaminados pela peste. Então, em pouco tempo, a ilha virou um verdadeiro caos, ficou tomada de pessoas para todo lado, com centenas de corpos que já estavam sem espaço para serem enterrados. Alguns, inclusive, eram queimados. E o pior disso tudo é que as pessoas eram levadas para a ilha contra a vontade delas, pois elas sabiam que iriam morrer ali isoladas. Então, o medo da população gerou uma espécie de paranoia coletiva. A ilha de Poveglia começou a ficar com pilhas e pilhas de cadáveres acumulados. Em um período de apenas 7 meses morreram 80.000 pessoas. A estimativa é de que 160.000 corpos foram despejados e descartados na ilha. A propósito, muita gente já chegava sem vida ou passava os últimos dias dolorosos nesse local. A ilha era patrulhada por médicos que se vestiam com uma máscara com uma espécie de bico de pássaro, que era recheado com ervas na tentativa de impedir que bactérias ou vírus entrassem no sistema respiratório. Não macabro o bastante, no século XX a ilha virou palco novamente de terror. Em 1922, um hospital psiquiátrico destinado exclusivamente para idosos
Foi instalado pelo governo italiano nas estruturas que eram usadas para abrigar o isolamento de peste bubônica. Os distúrbios dos pacientes, no entanto, só salientaram a teoria de que o local estava sendo assombrado por fantasmas. Houve diversos relatos tanto por parte de pacientes quanto por parte de trabalhadores do hospital, alegando terem ouvido gritos e visto diversos vultos. Uma hipótese ainda mais bizarra se dá pelas operações realizadas na instituição, que envolveram experimentos violentos realizados com pacientes incapazes, com registros de lobotomia incisivas. O hospital psiquiátrico foi considerado um fracasso pelas autoridades do país. A ilha foi fechada no ano de 1968 e permanece inacessível para visitantes desde então, com a possibilidade de entrada restrita para pesquisadores ou autoridades do governo. Em 2014, foi feita a tentativa de uma recuperação financeira, propondo um leilão da ilha com valor estimado em 3.800.000 euros. No contrato, o comprador teria 99 anos para restaurar as propriedades e modernizar as visitas turísticas. Porém, a propriedade continuaria sendo do governo. A aquisição não foi concluída, mas em 2018 foi criada uma instituição que busca abrir a ilha para visita para qualquer cidadão italiano em busca de maiores informações do local mais sombrio de toda a Europa.